Boa tarde. O governo autorizou o aumento de até 9% para as mensalidades dos planos de saúde. O índice definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é o maior em 8 anos e bem acima dos 6,5% da inflação do último ano. Enquanto isso, muitas operadoras não cumprem as determinações da ANS. Só no primeiro semestre deste ano, a agência recebeu 46 mil queixas sobre coberturas, reajuste de preços e não cumprimento de contratos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planos de saúde. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a advogada Tatiana Viola de Queiroz, da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Boa tarde, Tatiana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E olha só, a operadora de planos de saúde, a Amil, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 1 milhão de indenização por dano moral coletivo. A operadora considerou que a cirurgia de um segurado que sofreu infarte não era atendimento de emergência. Há 3 anos, seu João Ângelo sofreu um infarto. Foi levado às pressas para um hospital particular em Santo André, no ABC Paulista. Ele recebeu atendimento no pronto-socorro, mas o plano Amil não autorizou a continuidade do tratamento, que incluía uma cirurgia cardíaca. Porque eu tinha um plano de saúde que tinha uma carência e faltavam 8 dias para completar a carência. E então eles alegaram que por causa desses 8 dias que estavam faltando, eles não iam dar o atendimento. O advogado da família entrou na justiça. Uma liminar obrigou a Amil a pagar o tratamento, mas a família teve pressa e transferiu seu João. A cirurgia foi feita em um hospital público e o advogado pediu uma indenização. A sentença de primeira instância deu a condenação de danos morais para ele no importe de R$ 5 mil. Nós entendemos também que esse R$ 5 mil é uma quantia irrisória para uma operadora como a Amil e pedimos para que essa quantia fosse majorada, aumentada para 200 salários mínimos. O caso foi parar no Tribunal de Justiça, que condenou a empresa a pagar indenização por danos morais de R$ 50 mil ao paciente. Como a seguradora já havia sido processada várias vezes pelo mesmo motivo, foi condenada também a pagar R$ 1 milhão por dano coletivo. É a primeira vez que o Tribunal de Justiça condena uma empresa por dano moral coletivo. O valor será revertido ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Ainda cabe recursos. Os planos de saúde estão entre as empresas com maior número de reclamações no PROCON. Só em 2012, 4.736 consumidores registraram problemas com contratos. 1.939 tiveram cobertura negada. A diretora de atendimento explica que, por lei, os planos podem estabelecer prazos de carência. São 300 dias para partos, 6 meses para cirurgias, exames ou internações. No caso de doenças pré-existentes, até 2 anos. Mas ela fica obrigada a dar atendimento no período de 24 horas da assinatura do contrato para os casos de urgência e emergência. O problema está quando você cruza essas duas carências, a da urgência e emergência e da carência máxima de 6 meses. Aí cria-se uma confusão e esse é um ponto bastante crítico dentro da regulamentação dos planos de saúde. Tatiana, é comum esse tipo de situação? Quer dizer, o consumidor tem o direito de ser atendido, de ter a cobertura do plano no caso de emergência, mas aí no decorrer desse tratamento de emergência, o plano decide que não é mais emergência, não cobre mais. Isso acontece com frequência, como a gente viu o caso do personagem na reportagem? Sim, isso é muito frequente, tanto é que comprova-se aí com o número de reclamações no PROCON, com os números de ações judiciais que são movidas pelos consumidores por esse assunto. Infelizmente, é um problema comum e a decisão do Tribunal de Justiça, ela é inovadora e realmente abre aí uma grande, há uma abertura muito grande para que as empresas realmente reavaliem se elas vão continuar tendo esse tipo de atitude, porque infelizmente a empresa pensa, claro, vivemos num mundo capitalista, mas a empresa pensa somente no dinheiro que ela vai evitar de gastar com aquele paciente, mas também não pensa o quanto que ela pode gastar numa futura ação judicial, como que foi num caso como esse. Se a empresa já tivesse liberado o tratamento como era direito do consumidor, a empresa teria
evitado essa condenação ao consumidor e de 1 milhão de dano moral coletivo. Quer dizer, você acredita que essa decisão inédita, né, pode mudar isso? É importante num processo aí para que os planos mudem e não façam mais isso. Exatamente. Ela abre um precedente para que novas decisões como essa sejam tomadas e vai fazer, apesar de ainda caber recursos aos tribunais superiores, vai fazer com que as empresas pensem antes de negar qualquer atendimento. Agora, o consumidor que passar por isso, o caminho é mesmo recorrer à justiça. Nós recomendamos, inclusive na Proteste, dependendo da urgência e da emergência, que o consumidor vá diretamente ao Poder Judiciário, porque é a forma mais rápida de resolver a questão. Ele, por meio de uma medida de liminar, de um pedido liminar, o juiz pode autorizar imediatamente, a empresa tem que cumprir de imediato a determinação judicial. E se ele tiver algum gasto, não teve tempo de entrar na justiça, é uma emergência, o plano não cobriu, foi lá, gastou, ele tem o direito de pedir o ressarcimento desse valor. Com certeza, inclusive dependendo do contrato, dependendo aí de como foi, esse pagamento deve ser em dobro, por ser inclusive um pagamento indevido. Vamos dizer, aqui a gente já está recebendo perguntas dos nossos telespectadores. Tem uma aqui, o Ricardo pergunta sobre atendimento de emergência. Ele diz, a minha filha tem plano de saúde e precisou ser internada por desidratação e falta de oxigênio. O plano negou a internação, alegando carência. Aí ele disse que é exatamente o que eu acabei de te perguntar, ele disse que ele solicitou o reembolso do valor gasto e foi negado. Ele foi na justiça, teve o ganho imediato, mas até hoje não recebeu os valores aprovados na justiça. Ele pergunta o que ele deve fazer. Realmente aí é uma questão processual, né, judicial. Ele tem que fazer, cumprir, que a empresa cumpra o pagamento no processo. Tá? Ele tem que dar continuidade nesse processo para fazer com que a empresa efetive esse pagamento. Aí vários procedimentos, né, dentro do processo que ele vai conseguir receber esse dinheiro, sim. O Antoninho Esteves, ele faz uma pergunta sobre o plano de saúde dele, que ele diz que tem atendimento em todo o Brasil e foi incorporado pela Unimed de Guarulhos, que agora passou a atender só em Guarulhos. Aí ele diz, mas eu moro em Atibaia e tenho o plano há mais de 15 anos. Ele pergunta se eles têm direito de fazer isso. Não, não tem. Isso eles podem até fazer certas modificações, mas nada que prejudique o consumidor. Né? O consumidor ele contratou um plano nacional para atendimento em todo o Brasil. A empresa não pode, por remanejamentos aí, descumprir esse contrato. Né? É uma alteração unilateral de contrato que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a empresa está errada e ele tem que ter atendimento onde ele mora, enfim, em todo o Brasil, que como foi o contratado. E aí, o que ele deve fazer, então? Ele tem que ou fazer uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor ou então mesmo procurar o Poder Judiciário para que seja cumprido forçadamente o contrato. O Danilo Dias, ele pergunta quais os cuidados que devemos tomar ao fechar o contrato com uma operadora. Primeiramente, ele tem que verificar se a operadora está na ANS, né, se ela está credenciada na ANS, ver se ela está em pleno atendimento, funcionamento, verificar se ela não tem muitas reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. É claro que esse é um assunto super reclamado nos órgãos, como nós vimos no VT, mas tentar aí verificar que tem menos reclamação. Né? E, claro, contratar um plano de acordo com o perfil dele, né? Ver se ele vai contratar um plano coletivo ou um plano individual, se é um plano familiar. Tem que contratar um plano de acordo com o seu perfil, com o perfil da sua família, enfim. E se ele tiver algum tipo de dificuldade, tem como ele buscar ajuda, orientação? Ah, sim, claro. Especialmente, né, a ajuda de um advogado, de preferência especializado no assunto, para verificar se há cláusulas aí, abusivas inseridas no contrato. É claro que quando há uma cláusula abusiva inserida em qualquer tipo de contrato, ela é considerada nula pela lei. Né? O Código de Defesa do Consumidor determina isso. Muitas empresas acabam utilizando dessa prática de inserir cláusulas abusivas nos contratos, mas elas não têm validade. No entanto, é importante ler com antecedência, inclusive para saber quais são aí as carências, o que não é coberto naquele plano. Porque muitas vezes esses contratos são feitos de forma rápida, com o corretor acaba vendendo certas coisas que não são cobertas pelo plano. É claro que, pela lei, a partir do momento que o corretor ele prometeu alguma coisa, isso vai ter que ser cumprido, tá? Mas é importante, sim, ler minuciosamente o contrato antes de assinar. Ter bastante cuidado para não ter problema, evitar problema depois, né, Tatiana? Exatamente. A gente vai ver agora mais uma informação sobre planos de saúde para saber se é verdade ou apenas um mito.
Planos de saúde não aceitam pessoa com deficiência por considerar que tem doenças pré-existentes. Isso é verdade, Tatiana? Não, isso é... Na verdade, alguns planos até tentam não aceitar, mas por lei isso é proibido, né? Nenhum plano aí pode se recusar a contratar com aquela pessoa. É claro que se for considerada uma doença pré-existente, o tempo de carência pode ser maior, sim, né? De até 2 anos. Mas o consumidor também tem o direito de pagar a mais para diminuir essa carência. O que não pode é recusar o atendimento à demanda, né? Como diz o Código de Defesa do Consumidor. A empresa não pode recusar contratar com aquele consumidor. E a carência no máximo 2 anos, não pode passar disso. No máximo de até 2 anos, não pode. A gente falou no início do programa sobre aumento de preços, né? E o Jean Parada, de Catanduva, aqui em São Paulo, ele faz uma pergunta sobre isso. Ele diz que ele trabalha em uma empresa que fornece um plano de saúde e até pouco tempo ele tinha direito a 6 consultas para ele e para a esposa, totalizando 12 para os dois. Agora eles aumentaram de R$ 84 para R$ 121, imagino que a mensalidade, e diminuíram para 3 consultas cada um. Ele pergunta se eles podem fazer isso. O aumento, sim, da mensalidade, ele é permitido, claro que aí dependendo se é plano, no caso dele é plano coletivo, né? A ANS não regulamenta o valor do aumento do plano coletivo, mas, no entanto, a partir do momento que já teve esse aumento no valor, a empresa, então, não pode diminuir o número de consultas, porque ele está prejudicando duplamente o consumidor, né? Então, se ele já está pagando a mais, não pode diminuir, então, esse número de consultas. Ele tem, então, que fazer uma reclamação. Uma reclamação na ANS e nos órgãos de defesa do consumidor. O Alcídio Miranda, ele diz que ele se aposentou por tempo de contribuição e gostaria de continuar com o convênio da empresa. Ele pergunta se ele pode continuar, se ele tem esse direito. Ele tem o direito se ele participou do pagamento durante o tempo em que ele trabalhou na empresa, né? Então, se durante esse tempo que ele estava trabalhando, a empresa pagava uma porcentagem e ele contribuía com outra porcentagem, aí sim ele tem o direito de permanecer, e isso também depende do tempo trabalhado. Aí ele pode permanecer para sempre ou é por um período? Também por um período. E tem que verificar todas as regrinhas, porque há várias combinações de regras para ver o tempo que ele pode ficar. Ele vê isso com a própria empresa? Com a empresa, tem no site da ANS também ele pode verificar. A Lucília Sampaio, aqui de São Paulo, ela disse que a mãe dela estava fazendo um tratamento e o plano baixou o valor a ser pago ao médico. Aí o médico então disse que não vai mais poder fazer esse tratamento, a não ser que seja com outro medicamento. Ela diz, mas o outro medicamento tem muitas contraindicações. O que ela poderia fazer nesse caso? Aí é uma questão bem complicada, especialmente por uma questão do médico mudar o medicamento, né? Se o médico está recomendando, então, que seja um outro medicamento, talvez por ser mais eficiente, enfim, aí realmente isso tem que ser conversado com o médico. O que acontece, infelizmente, na maioria dos casos, é que o médico, apesar dele ser credenciado, conveniado com o plano de saúde, por o plano de saúde pagar muito pouco para esse profissional, eles acabam pedindo para o consumidor pagar à parte, né? Pagar separado. Isso é uma prática abusiva e o consumidor não pode concordar. A partir do momento que o médico se credenciou a esse plano de saúde, ele tem que atender o consumidor de acordo com o que foi contratado. Ele não pode exigir por fora um pagamento porque o plano está pagando pouco para ele. O que ela está dizendo aqui é que ele quer mudar o medicamento porque ele está recebendo menos do plano. Pelo menos é o que ela diz aqui. Não, essa questão do medicamento, até mesmo porque muito provavelmente ela vai comprar fora, então é uma questão de ver qual que é o melhor tratamento nesse caso. Mas em questão de pagar por fora para o médico, porque o plano não está pagando o suficiente para o profissional, isso é totalmente indevido e abusivo. A Lana Félix, ela diz que ela está com o plano há 1 ano e agora veio uma carta com reajuste de 17%. Ela diz que está muito alto, se ela pode reclamar. A questão é a seguinte, tem que ver primeiro se é um plano individual. O plano individual é aquele que o consumidor contrata diretamente com o plano de saúde. Tá? Esse tipo de contrato, que é o regulado pela ANS, o valor do aumento, como nós vimos que foi de 9%, muito acima da inflação, o que já é errado. No entanto, se o plano de saúde é coletivo, né? É contratado por meio de uma empresa, de uma associação, de um sindicato, a ANS ela não regula o valor do aumento. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam contratando esse tipo de plano de saúde porque a mensalidade é mais barata, mas em contrapartida o valor do aumento não é regulado pela ANS.
tá? É claro que a empresa ela tem que mostrar para a ANS o porquê daquele aumento, mas isso infelizmente não é transparente e o consumidor pode muitas vezes ser prejudicado. Então ela tem que tentar verificar junto à ANS se a empresa comprovou o valor desse aumento para ver se ele é devido. E claro que todo o aumento tem que estar estipulado no contrato. E ela poderia trocar de plano eventualmente, também tem essa possibilidade? Também, se ela se sentir insatisfeita, se achar que realmente está muito alto, ela pode com certeza mudar para outro plano. Lembrando que há 3 tipos de aumento, né? O aumento anual, né, que é o reajuste anual, o aumento por faixa etária, então tem que ver se, no caso dela, não houve uma mudança de faixa etária, então por isso que o aumento foi maior. E também o que é chamado de aumento por sinistralidade, que a gente entende, os órgãos de defesa do consumidor entendem que são indevidos, justamente porque não há uma comprovação específica da empresa de que há necessidade desse aumento. E tem a questão da portabilidade, né? Quer dizer, ela pode mudar de plano sem ter que entrar numa nova carência, né? Ah, sim, ela pode verificar se ela está na época de aniversário do plano, né? E aí ela pode fazer a portabilidade do plano, sim, se ela entender que tem algum outro mais vantajoso. A Ana Cláudia Libério, ela disse que ela tem um convênio a 1.000 empresarial e sem carência. Ela pergunta, se eu for desligada da empresa e quiser fazer outro convênio, eu posso transferir essa carência? Se sim, qual o procedimento? Então, aí também depende, né, se teve participação, tá? Se ela participou pagando uma porcentagem, porque se ela não participa, ao momento que ela sai da empresa, né, que ela é desvinculada, ela não tem mais direito. No entanto, se ela participou, pagou com uma parte dessa mensalidade, aí sim ela tem direito a fazer essa portabilidade e continuar com o plano. Aí qual o procedimento que ela pergunta? Procedimento para fazer a mudança? Então, ela tem que solicitar junto ao plano de saúde, ao que ela quer ir, para o qual ela quer ir, ou se ela pretende ficar nesse, a permanência. Né? Comprovar que ela pagou uma parte dessa mensalidade e pedir ao plano para que ela fique. A Vilma Mello, ela diz, gostaria de saber se posso, por lei, colocar meu pai como dependente no meu plano de saúde. Se é um plano familiar, sim, né? Mas é claro que aí depende muito da contratação. Mas ela tem que comprovar que ele é dependente, inclusive financeiramente dela, né? Que ela declara imposto de renda, no imposto de renda ela declara o pai como dependente, tá? Mas ela pode fazer um plano familiar e colocar o pai como dependente aí nesse caso. A Edilza dos Santos, ela diz que ela tem uma cirurgia a ser feita e o médico é credenciado pelo plano, mas a equipe com quem ele trabalha, não. Ela diz que por isso, então, ela teria que pagar por fora cerca de R$ 1.500. Ela pergunta se está certo isso. Isso entra naquilo que eu já falei, né? Justamente dos médicos por receberem pouco, acabar cobrando por fora. Aí, no caso, apesar dele ser credenciado, a equipe dele não, ele tem que encontrar meios para utilizar uma equipe que também seja credenciada para que a consumidora não seja prejudicada, né? Ou ela procura um médico com a equipe toda credenciada, ou então aí o médico vai ter que utilizar uma forma para que a consumidora não seja prejudicada e utilize uma equipe ou um outro hospital, enfim. Mas uma equipe que seja credenciada, a consumidora não tem que pagar a parte. Não pagar por fora. Não pagar por fora. A Viviane Cardoso, ela diz que a Unimed negou uma ressonância para a mãe dela, alegando que era um plano antigo, e afirmando que só seria necessário o exame se ela estivesse internada. E disseram que, falando que precisaríamos mudar de plano. Ela pergunta se tem alguma saída. Aí o plano antigo significa o quê? Que foi contratado antes de entrar em vigor a Lei 9656, que regula os planos de saúde e que, infelizmente, tinham inúmeras objeções que prejudicavam realmente o consumidor. Então, se o plano dela é antigo e ela não fez a portabilidade do plano, ou seja, para que o plano se adequasse aí à nova lei, realmente ela pode ser prejudicada. Então, a saída aí, no caso, é fazer a adaptação do plano para que ele entre aí nas novas regras da Lei 9656. Tatiana, muito obrigada pela sua presença. O programa está chegando ao fim. Espero que você possa voltar para a gente esclarecer mais dúvidas dos telespectadores. Estamos à disposição. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã. O tema será Previdência Social e vamos falar sobre a decisão da Justiça de obrigar o INSS a implantar a identificação biométrica no cadastro dos beneficiários do LOAS em todo o país para evitar fraudes nos pagamentos. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana.